Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Ariane Soares, nessa nossa série de vídeos As Mulheres da Bíblia. Gente do céu, como eu tenho aprendido com cada uma dessas mulheres. Que lições! Lições do tipo, preciso aprender a ser igual, preciso aprender a ter a sabedoria de Abigail, preciso ter a paciência de Sara para esperar pela promessa. E lições como preciso aprender com Batseba a reconhecer meu passado, me arrepender e ter um coração quebrantado e contrito para reconhecer meus erros. Preciso aprender com Eva que toda escolha tem consequências e que eu preciso aprender a escolher certo. Tanta gente, tanta mulher nos ensinando lições incríveis, e a de hoje, gente, a de hoje é forte também. Hoje nós vamos falar da mulher de Ló. Gente, que mulher! Meu Deus do céu, vamos lá, a mulher de Ló. Meu passado me condena, gente. Parece que esse título foi feito para essa mulher. Você já parou para pensar? Assim, real oficial. Você já parou para pensar que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? E que a gente não tá falando de uma pessoa que vira estátua de sal num Harry Potter da vida. A gente não tá falando de uma pessoa virar estátua de sal num Senhor dos Anéis ou numas Crônicas de Nárnia. A gente não tá falando de alguém virar uma estátua de sal num filme de fantasia, o que seria muito normal, o que seria muito acessível, muito fácil de acreditar, porque a gente já está entrando num universo imaginário, num universo fantástico. Agora você me vem com uma mulher virar uma estátua de sal numa história real. Numa história real. Gente, se a Bíblia fala que a mulher de Ló virou uma estátua de sal, isso não é uma metáfora. Isso é o pé da letra, isso é real oficial. Gente, uma pessoa, um ser humano, virou uma estátua de sal e não era ficção. Não era invenção, não era metáfora, não era filosofia. Era vida real, história baseada em fatos reais. Eu acho isso de uma, doideira, né? Acho que doideira é a melhor palavra para explicar isso. Eu sinceramente acredito na literalidade da história. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu e o que a gente pode aprender com essa história. Então vamos lá. A gente conhece ali a história de Ló e da sua família. A Bíblia fala que a gente não sabe qual era o nome da esposa de Ló, porque a Bíblia fala da mulher de Ló. E a gente também não sabe o nome das suas duas filhas. Sabemos que Ló era casado, tinha uma esposa e tinha duas filhas. Quando a gente começa essa história, lá em Gênesis 12, mais ou menos, a gente vê ali Deus chamando Abraão. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Ali a gente já vê Deus mandando Abraão sair da terra e sair do meio da parentela. Primeira coisa que Abraão faz é o quê? Ele sai com Ló, ele sai com a parentela. Enfim, eles vão caminho no deserto. Aqui não cabe essa história, esse processo da história de Abraão, mas você pode acompanhar lá a partir de Gênesis 12. A Bíblia relata a história e chega um momento da história em que os servos de Abraão e os servos de Ló começam a brigar por causa do pasto para as ovelhas. Eles começam a reclamar que o pasto está pequeno demais. Então, Abraão decide que é melhor que cada um vá para um lado. Eles chegam no alto do monte e Abraão oferece para Ló: Ló, escolhe, olha aí, analisa a situação, olha essa vista e decide você para que lado você quer ir. Você vai escolher um lado, consequentemente eu vou com todo o meu acampamento para o outro lado. Ló analisa ali, aos olhos humanos, ele vê as campinas próximo a Sodoma e ele vê que é uma terra muito verde, muito próspera, e ele decide então, humanamente falando, vou para o lado que aparenta ser melhor. E Ló decide ir para os lados de Sodoma e Gomorra, consequentemente,
Abraão parte para o outro lado. E aí a gente tem ali todo mundo indo embora para Sodoma. Mais uma vez o tempo passa, quer detalhes, toda a história está lá a partir de Gênesis 12. Você encontra toda a história de Abraão. No tempo passa e a Bíblia fala que o anjo do Senhor chega no acampamento, chega para Abraão, conversa com Abraão e diz que o clamor da cidade subiu até o céu e que Deus decidiu destruir a cidade. Deus fala isso para Abraão e Abraão se preocupa porque ele sabe que o sobrinho dele está lá. E aí é um diálogo interessante porque Abraão chega para o Senhor e diz: mas Senhor, e se houverem 50 justos na cidade, o Senhor ainda vai destruir, mesmo com 50 justos? Aí o Senhor fala assim: não, Abraão, se eu encontrar 50 justos na cidade, eu não vou destruir a cidade. Aí Abraão vira assim: tá, mas e se só tiver 40? Tá bom, Abraão, se só tiver 40, eu não destruo a cidade. Mas Senhor, e se só tiver 30? Tá bom, Abraão, se só tiver 30, eu não destruo a cidade. Um parêntese aqui, se esse diálogo acontece com você, se Abraão tá falando isso com você, você já tinha perdido a paciência com Abraão há muito tempo, hein? A conversa não terminou ainda. Chega Abraão: mas Senhor, e se só tiver 20? Tá bom, Abraão, se só tiver 20, eu não destruo a cidade. Abraão continua: Senhor, desculpa, eu sei que eu tô falando demais, desculpa a minha insolência, desculpe a minha insistência, mas Senhor, e se só tiver 10? E aí o Senhor fala: Abraão, se só tiver 10 justos na cidade, eu não vou destruir a cidade por amor aos 10. E aí Abraão se sente em paz, porque 10 pessoas, só Ló já tinha saído dali com 4. Então era só eles conseguirem mais 10, talvez os servos, os filhos dos servos ali, 10 pessoas para garantir a paz em Sodoma. Só que aí não é isso que acontece, né? Continuando a história, lá em Gênesis 19, que é onde está essa passagem de Ló, de Sodoma e Gomorra, os anjos chegam lá em Sodoma e não encontram nem 10. Então ele entra na casa de Ló, fala para Ló pegar a sua família, aí sair correndo dali, porque a ira de Deus ia destruir aquele lugar, e eles saem imediatamente e o Senhor dá uma ordem: não vá em direção às colinas, corre, não para e não olhe para trás. Vá em frente e não olhe para trás. Essa é a ordem do anjo do Senhor. E eles vão com a roupa do corpo praticamente e fogem em direção às colinas. E aí a Bíblia termina a história da mulher de Ló dizendo que lá na frente, já lá no meio do caminho, as mulheres de Ló não aguenta de curiosidade, não aguenta dessa necessidade de olhar para trás e ver o que está acontecendo lá atrás. E ela olha para trás e imediatamente a Bíblia fala que ela vira uma estátua de sal. Você entende mais uma vez como a desobediência traz consequências sérias? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Senhor falar para você, não faça, você não faz. Simples assim. O Senhor fala para você: minha filha, meu filho, não faça isso. E o que é que você faz? Você não faz. Simples assim, é só obedecer. A gente já tem um exemplo de Adão e Eva lá no jardim. Deus virou para Adão e Eva e falou: tá vendo? Olha só, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa daqui. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem dela, vocês certamente morrerão. Deus diz claramente para Adão e Eva: não façam isso. E aí o que eles fazem? Eles vão lá e comem da única árvore que eles não poderiam comer. E aí que eles conhecem a morte. E aí que as consequências vieram. E com a mulher de Ló é semelhante. A mulher de Ló, Ló e sua família, Ló e sua mulher, eles tinham uma ordem para ser obedecida:
não olhem para trás. E o que a mulher de Ló faz? Resolve fazer exatamente o que Deus falou para ela não fazer. Ela olha para trás. E aí, a consequência do pecado dela também é a morte. Igualzinho foi com Adão e Eva. E ali, naquele momento, assim como Adão e Eva conheceram a morte, mulher de Ló conhece a morte. E aí a gente entende que um ato de desobediência ao Senhor, quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, pode gerar morte em nossa vida. E aí eu não estou falando de apenas morte física. Desobedecer ao Senhor, consequentemente, nos afasta de Deus, trazendo para nós, em primeiríssimo plano, a morte espiritual, que é quando nos afastamos do Senhor. E aí a gente faz até uma rápida comparação com o vídeo da semana passada, com o vídeo onde a gente falou Batseba. O link está aqui, caso você não tenha assistido. E aí a gente faz aquela comparação, mas poxa vida, Batseba, ela cometeu o pecado de traição e foi cúmplice de assassinato. Ela foi muito pior que a mulher de Ló e nem por causa disso morreu. Por que a mulher de Ló morreu só porque olhou para trás? Só porque desobedeceu uma ordem tão simples? A questão que aí eu quero dizer para você, não é o tamanho do pecado, não é quem peca mais e quem peca menos, não é qual é o pecado maior e qual é o pecado menor. A questão é como está o seu coração diante do pecado. O pecado de Batseba, numa escala de 0 a 10, sim, foi muito maior que o pecado da mulher de Ló. Só que o coração de Batseba era um coração arrependido. É um coração que se arrependeu do que ela fez. Então, por causa do seu arrependimento, houve misericórdia. A mulher de Ló não houve arrependimento. Ela saiu de Sodoma contrariada e no meio do caminho ainda olhou para trás para ver o que é que estava acontecendo. Não tinha um coração arrependido ali. Então, lembre disso, anote isso na sua mente, anote isso no seu coração. A questão não é o tamanho do pecado, a questão é como está o seu coração diante desse pecado. Como está o seu coração diante desse pecado? Diante do seu pecado, você olha para ele, se arrepende e quer se aproximar de Deus, quer ser uma pessoa melhor, ou você olha para o seu pecado e quer voltar para lá. Lá em Tiago, mais uma vez, 1,17, se não me engano, a Bíblia nos ensina, Tiago nos ensina, o irmão de Jesus nos ensina que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O seu tesouro está à sua frente, diante do Senhor, ou o seu tesouro está no seu passado? Fica com essa reflexão, para pensar nesse momento aonde está o seu tesouro, porque ali é aonde está o seu coração. Está no Senhor ou está no seu passado? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, desse pensamento. Não esqueça, gente, de se inscrever aqui nesse canal, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Um beijo, tenha uma semana abençoada e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!